E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem legal. Como pegar aquelas aplicações Laravel que começam super simples e ágeis e transformá-las em sistemas que aguentam o tranco, sabe? Sistemas complexos, resilientes. A ideia é ir além do básico e falar sobre como construir ecossistemas de software que crescem junto com o negócio usando os princípios do Domain Driven Design, o famoso DDD. Olha só essa analogia que é poderosa demais. Pensa só, um projeto de software crescendo é exatamente como esse império. No começo, tudo é uma maravilha, super simples, mas aí, conforme a gente vai adicionando funcionalidades e a complexidade aumenta, vira uma bagunça, um verdadeiro caos. Uma pequena alteração aqui causa uma guerra civil do outro lado do sistema. E é aí, bem nesse ponto, que o DDD entra em cena. E o legal é que ele não é só um monte de regra técnica, é quase a ciência política do software. Então, o nosso mapa para essa jornada geopolítica vai ser este aqui. A gente começa entendendo o problema do crescimento desordenado, depois a gente vê como o DDD oferece uma solução, quais são os seus princípios fundamentais, como aplicar isso tudo usando Laravel, e por fim, a gente conversa sobre a mudança de mentalidade necessária para a gente ir além de ser só coders. Bora começar então pelo começo, né? O problema do crescimento. E o mais irônico é que o grande desafio, muitas vezes, é o próprio sucesso. Sabe aquela agilidade toda do começo que fez o projeto decolar? Pois é, com o tempo, ela pode virar a nossa maior dor de cabeça. O código que era fácil de entender se transforma num ninho de rato, um espaguete de código. Adicionar uma feature nova vira uma operação de altíssimo risco. E dar manutenção, nossa, vira um pesadelo. É isso, o império fica prestes a ruir, sufocado pelo próprio crescimento. Só que, como em todo império, a solução não é usar mais força bruta, não é sair codando mais rápido. É preciso ter uma governança mais inteligente. E é aqui que a ficha cai. DDD vai muito além de organizar pastinhas ou dar nome para a classe. É a estratégia pura para lidar com a complexidade. Pensa assim, é sobre desenhar fronteiras, delegar poder e garantir que cada pedaço do sistema saiba o que fazer, que tenha autonomia. Basicamente, é colocar o caos em caixinhas controladas. Ok, mas como é que essa tal governança funciona na prática? Para entender, a gente precisa conhecer duas estruturas de poder fundamentais do DDD. A primeira ideia é o Bounded Context, ou o contexto delimitado. Imagina que ele é tipo uma província digital, soberana, com a sua própria constituição. Lá dentro, uma palavra tem um significado muito específico, e as regras que valem ali são lei absoluta. Isso é fundamental para evitar confusão e deixar tudo mais claro para todo mundo. Vamos pegar um exemplo prático para ficar mais fácil. A palavra pedido. Parece simples, né? Mas ela não significa a mesma coisa em todo lugar. Lá no contexto de faturamento, pedido é grana, é documento fiscal, imposto. Agora, lá na logística, pedido é uma caixa, um pacote físico que tem que ser entregue em algum lugar. Se a gente tentar criar um modelo de pedido único para servir os dois lados, cara, é a receita para o desastre. O Bounded Context deixa a gente tratar esses dois pedidos como cidadãos de países diferentes, cada um com seu passaporte, suas próprias leis. Beleza, se os Bounded Contexts são as províncias, quem é que mora nelas? São os aggregates, ou agregados. Pensa neles como as famílias que vivem ali. É um grupinho de objetos que anda sempre junto, que são tratados como uma coisa só. E toda a família tem um chefe, né? A matriarca, o patriarca. Essa é a raiz do agregado. Ninguém de fora fala com os filhos diretamente, tem que passar por ela. É ela que garante que as regras da casa nunca sejam quebradas. E isso protege a consistência dos dados lá no nível micro. Certo. Agora vamos para um ponto que pega muita gente que trampa com Laravel. É um erro clássico achar que o nosso model do Eloquent já é o aggregate. Afinal, ele representa uma entidade do banco, né? Faz sentido pensar assim, mas não é bem por aí. A real é a seguinte, o Eloquent é sensacional, mas ele é uma ferramenta de persistência. O trabalho dele é conversar com o banco de dados. Ele faz parte da nossa infraestrutura. Já o aggregate, esse cara mora na camada de domínio. Ele é o guardião das regras de negócio. Ele pode até usar o Eloquent por baixo dos panos para salvar as coisas, mas ele não é o Eloquent. Manter essa separação de papéis é o pulo do gato para uma arquitetura limpa. Beleza, a teoria é linda, né? Mas e na prática? Como é que a gente constrói esse império usando as ferramentas que o próprio Laravel já nos dá? Muita gente acha que o Laravel atrapalha o DDD, mas é justamente o contrário. Ele nos dá as ferramentas perfeitas. Os Service Providers são as embaixadas de cada província, registrando o que cada uma oferece.
As contracts, as interfaces, são os tratados diplomáticos, definindo as regras de como as províncias conversam. E os domain events são os mensageiros que levam notícias de um lugar para o outro, sem que uma província precise conhecer a outra a fundo. E claro, o service container amarra tudo isso. E dentro de cada província, de cada módulo, a organização é tipo uma cebola, com camadas bem definidas. Lá no miolo, intocável fica a camada de domínio. É o coração, com a lógica de negócio pura. Em volta dela tem a camada de aplicação, que é o maestro, orquestrando as operações. E por fora, na casca, a camada de infraestrutura, que é quem se suja falando com banco de dados, API externa e essas coisas. Essa separação de poderes é o que garante que cada província seja autônoma e fácil de entender. Com uma casa em ordem, com as fundações bem feitas, aí dá para começar a pensar em técnicas de governo ainda mais avançadas, para deixar o nosso império ainda mais forte. A gente não vai mergulhar nisso hoje, mas só para dar um gostinho, olha como esses padrões avançados se encaixam na nossa metáfora. O Event Sourcing é tipo o diário oficial do Império. Tudo que acontece fica registrado para sempre. O CQRS. Imagina ter um ministério só para criar leis e outro totalmente separado e otimizado só para a galera poder consultar essas leis. E o Saga Pattern. Esse é para aquelas missões diplomáticas super complexas que envolvem várias províncias e que não podem de jeito nenhum falhar no meio do caminho. E para fechar, tudo isso leva a gente para uma reflexão que vai muito, mas muito além da tecnologia. Olha, adotar DDD não é sobre seguir a modinha do momento. É de verdade um sinal de maturidade como profissional. É a diferença entre ser alguém que só escreve código que funciona agora e ser alguém que projeta sistemas que vão continuar funcionando e evoluindo amanhã. É pensar como um arquiteto de verdade, não só na funcionalidade do dia, mas na estrutura de poder, nas fronteiras, nas leis que vão governar aquele sistema para sempre. Então, fica aqui a reflexão final. Quando a gente olha para os projetos em que trabalhamos, será que estamos só empilhando tijolos de código um em cima do outro sem pensar muito no futuro? Ou será que a gente está de fato atuando como arquitetos, construindo impérios digitais que vão aguentar o tranco do tempo e da complexidade? A resposta para isso? Bom, ela pode mudar completamente o jeito que a gente constrói software.